Olá, seja bem-vindo a mais um Band Eleições. O programa desta semana fala sobre o perfil dos candidatos da região metropolitana, em reportagem da Caroline Correia, destaca a corrida eleitoral em Jacareí, com o jornalista Ângelo Ananias, e fala ainda do impacto das campanhas dos grandes centros, principalmente São Paulo, nas eleições da região metropolitana. Eu vou falar também com o escritor e analista político Flávio Morgenstein. O Band Eleições é transmitido ao vivo pela TV Band Vale e simultaneamente pelo portal bandvale.com, onde fica disponibilizado para reexibições. A gente começa o programa de hoje com uma reportagem. Os nossos convidados estarão comigo pela internet e antes deles nós vamos mostrar uma reportagem especial, porque apesar de ser a maior parte do eleitorado, as mulheres ainda são minoria entre os candidatos às eleições aqui na região. O Band Eleições mostra o perfil dos candidatos da RM Vale na reportagem da Caroline Correia. Elas são maioria na hora da escolha dos governantes. 55% do eleitorado do Vale do Paraíba é composto por mulheres, mas nas urnas a participação feminina ainda é pequena. A gente deveria com certeza tomar mais voz e procurar o nosso lugar na política, em todos os lugares possíveis. São poucas ainda, mas comparado como era antigamente, já melhorou bastante hoje essa representatividade, né? E a busca pela representatividade das mulheres na política ainda é motivo de discussão e luta. Para a legislação eleitoral, cada partido deve ter no mínimo 30% de candidatas mulheres. Começaram a ocupar espaços muito tempo depois do que os homens, então a gente precisa fazer essa correção histórica nas leis para justamente equiparar um pouco aí essa representação. Segundo um levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, dos 5.480 candidatos registrados para concorrer à eleição na região do Vale do Paraíba, apenas 1.848 são mulheres. Jambeiro é a cidade com maior porcentagem de candidatas, 44%. Já em números totais, São José dos Campos lidera com 131 candidatas, mas a porcentagem representa 35%. A violência política de gênero é um dos principais motivos que faz com que as mulheres fiquem distantes dos lugares em que são tomadas as decisões em prol à democracia. O tipo de violência que essa mulher vai sofrer na política é muito diferente do tipo que um homem sofreria. Em maio, a Câmara dos Deputados lançou uma cartilha com dicas para mulheres que atuam na política partidária, especialmente para as candidatas a prefeitas ou vereadoras no pleito deste ano. Nossa sociedade, ela é machista, então a gente precisa ir mudando em todos os setores e, óbvio, começando pela educação. E vamos falar um pouco também sobre Jacareí, que conta com 6 candidatos para a prefeitura da cidade nas eleições de outubro. Aliás, a Band já reservou a data de 4 de setembro, a quarta-feira da próxima semana, para realizar o debate entre os candidatos. A reunião para a aprovação das regras será nesta terça-feira. Enquanto isso, eu converso ao vivo com o jornalista Ângelo Ananias, proprietário do jornal Diário de Jacareí, o principal diário digital da cidade. Ângelo, obrigado por nos atender, seja bem-vindo, tá tudo bem? Tá tudo bem, Nicolino, prazer falar com você, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Ângelo, a expectativa das eleições de Jacareí. Começou a campanha, 6 candidatos colocam o bloco na rua. Tem o candidato da situação e, é claro, em eleição municipal, ou se é situação ou se é oposição. 5 candidatos de oposição. Essa diversificação favorece o candidato apoiado pelo atual prefeito? Ou você acha que não tem nada a ver? Olha, eu particularmente acho que nós não partiremos para uma divisão de votos. Eu acho que nós nos encaminhamos para uma polarização dos votos. Há uma expectativa muito grande em relação à performance do candidato apoiado pelo atual prefeito Isaías Santana, que, embora não sendo do mesmo partido, é do mesmo grupo político aqui em Jacareí, no caso, Celso Florencio, que é do PL, ex-secretário municipal de governo e de planejamento. E do outro lado, né, no contraponto à política atual de governo que comanda a prefeitura de Jacareí nestes últimos 8 anos, são 2 mandatos consecutivos do prefeito Isaías Santana, nós temos o ex-prefeito Hamilton Mota, do PT, o Partido dos Trabalhadores, tentando retomar o poder.
Ele foi prefeito de Jacareí entre os anos de 2009 e 2016. Saindo desse ambiente, na minha modesta opinião, destas duas candidaturas, eu não vejo, assim, no primeiro momento, a possibilidade de que os outros 4 candidatos possam fazer frente a estes 2 concorrentes. Um deles certamente será o prefeito de Jacareí nas próximas eleições municipais, Nicolino. Eu queria ouvi-lo sobre a questão do Diobel, está de volta a concorrer à eleição de prefeito da cidade de Jacareí, está de volta ao cenário, e a questão do Salomão, que era vereador, era do grupo do prefeito, e no início deste ano rachou, foi para o PSD, e com o apoio de Felício Ramute, se coloca como candidato a prefeito da cidade. Esses 2 nomes já conhecidos do eleitor, já testados nas urnas, o que você espera e o que você está vendo nesse começo de campanha, Ângelo? Olha, o Diobel, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal do Jacareí, teve lá no início do ano 2013, 2014, um problema com a Justiça Eleitoral que o impediu, inclusive, de concorrer naquela oportunidade, que o atrapalhou um pouco naquela oportunidade. Ao meu ver, pelo menos nestes primeiros dias de campanha, pelas informações que eu tenho, o Diobel vem fazendo uma campanha muito mais localizada na sua região, que ali no bairro São João e Adjacências, do que propriamente se fazendo divulgar pelos bairros da cidade. Como se isso não bastasse, o MDB ainda não deu ao Diobel a estrutura necessária, a estrutura financeira necessária para que ele possa fazer a sua campanha efetivamente acontecer. No que diz respeito ao Rodrigo Salomão, é verdade, ele fez parte da base do prefeito dos 6 anos de mandato, dos 2 mandatos do Isaías, por pelo menos 5 ou 6, ele foi um ferrenho defensor da administração do prefeito Isaías e, inclusive, esteve no PMDB, no PSDB. Só saiu do Partido Tucano sustentado por uma decisão da Justiça. Eu acho que isso pega, eu acho que isso cola. Eu acho que ainda para o grande público, para a maioria do eleitorado de Jacareí, o Rodrigo Salomão é um vereador que apoia a atual administração. E isso não pode ser bom para ele nessa corrida rumo a uma vitória no dia 6 de outubro, Nicolini. Agora, a gente fala do Salomão, que vereador, foi vereador. A gente fala do Sasaki, que é o vice na chapa do Florencio, que também é vereador. São pelo menos 2 vagas aí abrindo na corrida pela Câmara Municipal. Além dessas 2, é esperado uma mudança maior ou você não acredita, não? Depois, fora essas 2, mais uma ou outra é que pode ser surpresa, já que na vereança o trabalho da máquina é muito importante, né, Ângelo? Não tenha dúvida. Esses números citados por você são extremamente representativos, né? Diferentemente de eleições passadas, dos 13 vereadores que hoje ocupam cadeira na Câmara Municipal do Jacareí, 11 deles brigam por permanecer na edilidade e outros 2 estão concorrendo a cargos majoritários. O Salomão, que é candidato a prefeito, e o Edgar Sasaki, que é candidato a vice. Muita gente confunde na política as coisas em relação ao uso da máquina. O uso da máquina não significa só usar a máquina do executivo, mas usar a estrutura do legislativo também. E, nesse sentido, os 11 que permanecem na casa e lutam para continuar por mais 4 anos, levam vantagem em relação a todos os outros quase 180 candidatos a uma cadeira na Câmara Municipal de Jacareí, que ingressaram na Justiça Eleitoral com pedido de registro, Niconili. Agora, pelo que você viu desse começo de campanha, muita gente falando que o PL é o partido do dinheiro, é o partido que tem o maior fundo eleitoral e com isso é o maior respaldo financeiro para as campanhas. Isso já começa a aparecer em Jacareí, Ângelo? Não resta a menor dúvida, a gente percebe claramente que pela mobilização de cabo eleitoral, dos cabos eleitorais, de pessoas que, mesmo que voluntariamente aderiram à campanha do candidato do PL, a gente percebe um volume muito grande de publicidade eleitoral, de propaganda eleitoral pelas ruas de Jacareí, em relação especificamente ao candidato do PL. Mas o PT do ex-prefeito Hamilton Mota sabe trabalhar bem também com isso, né? Com base em 16 anos consecutivos de governo,
desde os 2 mandatos iniciais do ex-prefeito Marco Aurélio até os 2 mandatos finais do prefeito Hamilton Motta, que hoje tenta retomar o poder, o PT sabe trabalhar bem com isso. Por isso, aquela minha abordagem inicial de que, na minha opinião, vai haver uma polarização ou pelo candidato apoiado pelo atual prefeito ou pela retomada da prefeitura de Jacareí pelas mãos do PT. A gente viu, Ângelo, com a entrada do PT no poder em Jacareí, foi uma das cidades aqui na região que o PT ficou mais tempo, 16 anos consecutivos no comando da prefeitura. O PT entrou num momento de ruptura. A cidade vinha de prefeitos desastrosos nos anos 90 com as contas públicas. Prefeito que ficou devendo folha de pagamento, um monte de problema. Aí veio o Marco Aurélio, ficou 8 anos e na administração dele chegou Luiz Inácio Lula da Silva à presidência. Isso o fortaleceu, o PT cresceu e ele fez o seu sucessor, o Hamilton, que também ficou 8 anos e não conseguiu fazer o sucessor. Entrou o atual prefeito. Esses 16 anos ainda tem um peso grande, vai ser um pouco do que foram os 16 anos de PT, com os 8 de Isaías, que tenta vender como uma política mais moderna. É meio essa dicotomia que está aí na política de Jacareí, podemos dizer assim? Eu acho que o PT tem o que oferecer, tem história para contar. Nas 2 gestões, tanto do Marco Aurélio como do Hamilton, tirando, evidentemente, aquelas coisas que são muito comuns aos olhos daqueles que ficam do lado de fora analisando o que acontece com a política local, o PT fez, sim, durante 16 anos, um governo bastante interessante na cidade. Teve altos e baixos, mais altos no governo do Marco Aurélio e alguns baixos no governo do ex-prefeito Hamilton, especialmente na sua segunda gestão. Mas é um partido que tem o que contar, tem o que oferecer e algo do que oferece pode impressionar o eleitor de Jacareí. O problema é que a cada 4 anos, à medida em que se sucedem as eleições municipais, a vontade do eleitor também se altera, a vontade do eleitor também já não é mais a mesma. E no que diz respeito a estes quadros que hoje se apresentam, a gente tem o novo, que vem de um governo que já está se envelhecendo, que são os 8 anos de Isaías Santana, no caso Célcio Florencio, seu ex-secretário municipal de Governo e Planejamento, contra um ainda mais antigo, que é um ex-prefeito que tenta retomar, mas muito jovem, ainda cheio de energia. Por isso eu quero, de novo, insistir naquela minha conversa do começo desse nosso debate, de que eu não vejo, em relação a todos os 6 candidatos, um outro cenário que não seja o de polarização entre PL e PT nas eleições municipais aqui de Jacareí, Nicolini. E nós vamos acompanhar um novo capítulo dessa história, vai passar aqui pela Band dia 4 de setembro no debate com os candidatos e assim vai até outubro nas eleições. Ângelo Ananias, do Jornal Diário de Jacareí, muitíssimo obrigado por nos atender aqui no Band Eleições. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e parabéns aí pelo trabalho e pela cobertura de vocês. Muito obrigado. O Band Eleições vai para um rápido intervalo comercial. Logo mais, nós vamos falar com o escritor e analista político Flávio Morgenstein. Não saia daí, nós voltamos em instantes.